Olá, seja bem-vindo de volta, Paulo Monforte aqui, e nesse vídeo vamos falar sobre o simulador de aluguel versus financiamento. Como é que funciona esse simulador, que informações eu posso extrair dele e como é que eu uso ele numa análise real para um cliente. Então, esse aqui é um caso real que eu vou trazer para vocês, de um cliente que mora num apartamento e o dono desse apartamento fez uma oferta de venda para esse cliente. Então ele paga um aluguel e ele quer saber se vale a pena para ele comprar esse imóvel ou continuar no aluguel. Então, quais são as informações que nós vamos inserir? A primeira informação que a gente vai inserir é a entrada. A entrada do financiamento desse imóvel, para a gente ter na simulação, é quanto o cliente vai dar de entrada nesse financiamento. Na hipótese dele não financiar e ficar no aluguel, nós temos essa barrinha aqui, ó, que mostra todas as decisões financeiras que são tomadas em tempo real. Olha que interessante. Eu coloco o valor da entrada aqui e, na hipótese do financiamento, essa entrada ela entra para reduzir o saldo devedor do imóvel e acrescenta no valor do imóvel que faz parte do meu patrimônio. Agora, no caso dele alugar, isso fica investido, rendendo juros. Então, que interessante, né? Então, para a análise ficar justa, essa entrada ela entra no valor do imóvel, então vai fazer parte do patrimônio do investidor, ou ela fica investida rendendo juros. Então, eu insiro o valor da entrada, geralmente a entrada de um imóvel é de 20%, 30% do valor do imóvel. No caso dele, ele tem uma entrada de R$ 550 mil. O tempo em meses, né? Geralmente os financiamentos de imóvel são de 20 anos, 30 anos. Então eu coloquei aqui 360 meses como prazo para esse financiamento. Tá? Você vai colocar de acordo com a simulação que o seu cliente enviar para você. Então você coloca o prazo em meses aqui, sempre em meses, ok? A valorização do imóvel acima da inflação. Isso aqui é interessante porque o imóvel do seu cliente, ele também vai se valorizar com o tempo. Ah, Paulo, não sei qual é essa valorização. Existem sites, páginas que entregam essa projeção de valorização dos imóveis, tá? Então você pode usar o Zap Imóveis, você pode usar projeções em páginas especializadas, ou você pode usar uma simulação mais pessimista, né, para dar uma ênfase aí no cenário. Eu coloquei aqui 0,5% acima da inflação de valorização. Os juros do financiamento, aqui você vai trabalhar com a taxa de juros que o seu cliente vai financiar o imóvel, né? Então, falei da valorização do imóvel, ela vai corrigir a linha do valor do imóvel, né? Então, o valor do imóvel vai ser corrigido ano após ano por essa taxa. Os juros do financiamento, eles vão ter impacto direto sobre o valor de parcela e o custo do que o cliente vai pagar, né? Então, aqui você vai colocar o valor dos juros que estão simulados aí para o teu cliente. Então, se é 1,2%, se é 0,9%, isso vai impactar diretamente a parcela e o saldo devedor do cliente. O valor financiado, né, no caso desse cliente, o valor do imóvel antes da entrada, que é o seguinte: qual o valor total desse imóvel? O valor total desse imóvel sem tirar a entrada, né, é de R$ 900 mil. Então, o valor total do imóvel é R$ 900 mil. Não é o valor líquido do imóvel, porque eu não descontei a entrada. Então, aqui é o valor, quanto vale o bem. Então, aqui você coloca o valor do imóvel, né? Quanto vale o imóvel, que é a base desse financiamento. E aqui você vai colocar o valor do aluguel, né? No primeiro mês do aluguel. Então, o valor do aluguel vai entrar aqui. Para corrigir o valor do aluguel, é importante a gente saber o IGPM, porque ele vai impactar o valor do aluguel mês a mês, então o aluguel vai subindo pelo IGPM. Então você pode ir lá no site do Banco Central, né, e da FGV, né, que estipula o IGPM, né, e pegar as médias do IGPM.
Eu vou colocar aqui uma taxa de 4,5%, tá? Uma projeção. Você pode trabalhar com um número maior, mais otimista, mais pessimista, né? Paulo, eu quero ver o INCC, eu quero ver o IPCA. Você pode colocar aqui nesse campo qualquer índice que você acredite que possa influenciar no valor do aluguel. E aí, você vai colocar aqui o retorno dos investimentos. Então, na média, quanto você acha que vai render a aplicação dele? A Selic agora, quando eu estou falando com vocês, gravando esse vídeo, está em 15%, tá? Mas eu vou colocar uma taxa média de 10%, porque a gente sabe que a Selic sobe, ela cai, né? Então eu vou colocar uma taxa média aqui. Outro ponto é o seguinte, quanto o meu cliente ele tem disponível para investir todo mês? Se eu colocar R$6.000, significa que ele tem exatamente o valor do aluguel para investir. Então, significa que no caso dele alugar, ele não tem dinheiro nenhum para investir. Agora, se a parcela do financiamento for menor do que o valor do aluguel, ele ainda vai conseguir investir um dinheiro, um qualquer, né? Então, por exemplo, aqui, a primeira parcela do financiamento dele é de 5.172. Então, nesse caso, ele consegue investir a diferença disso para R$6.000. Então, se eu somar o investimento financiado mais a parcela, significa que esse cliente ele consegue ainda investir. Como a parcela de um financiamento no sistema saque, que é o modelo que a gente usa nessa simulação, ela só cai, então esse cliente ele consegue investir maiores valores. Paulo, que valor eu coloco aqui? Você pode trabalhar com o próprio valor do aluguel, ou se o cliente falar, olha, Paulo, eu consigo no total, descontando aí sem descontar o aluguel, guardar R$10.000. Isso vai impactar todos os cenários. Então você vê que já houve uma mudança aí nos cenários abaixo, tá? Então deixa o teu cliente dizer para vocês, eu geralmente trabalho com o valor do aluguel, que é a renda disponível do cliente, ou quanto ele fala que ele consegue guardar por mês. E olha que interessante, o sistema já vai te dar 3 cenários e ele vai te dizer qual foi a melhor opção. Ele já calcula automaticamente a melhor opção. No cenário A, ele diz que o teu cliente ele vai alugar esse imóvel e vai investir a diferença. Então ele vai alugar e tudo que for diferença desse compromisso mensal e o aluguel, ele vai investir também a entrada. Então significa que no final dos 30 anos, ele vai ter um patrimônio de R$9.597.000. Esse é o patrimônio que ele terá. E no cenário B? No cenário B é o seguinte, ele vai comprar o imóvel e essa vai ser a única decisão que ele vai tomar. Ele não vai investir nenhum real da diferença lá do aluguel, né? Então, nessa hipótese, ele teria um patrimônio de 3.914.000, que é basicamente a valorização do imóvel nesse período. E no cenário C, ele tem o financiamento, mais os investimentos que ele fez ao longo do tempo, descontando o valor da parcela do imóvel e os R$6.000 aqui que ele tem disponível, né? Vamos dizer que ele tem 6.000 disponível do salário dele de forma permanente. E aí, nessa hipótese, que é o mesmo valor do aluguel, ele teria um patrimônio de R$8.147.000. Então, nessa hipótese, o melhor cenário é alugar. Paulo, eu quero ver quanto vai ser o valor do aluguel dele depois de 20 anos, né? Então aqui tem o número de meses, o ano e o mês do ano, né? Então em 20 anos, vou colocar aqui 20, o aluguel dele vai estar R$13.000, né? Então o aluguel vai subindo. Paulo, e quanto vai estar a parcela dele? A parcela dele vai estar 2.512. Essa vai ser a parcela do financiamento dele. E aí tem a amortização, o quanto ele deduz da parcela. Então, para você auditar os dados, aqui estão todas as informações do financiamento, né? E aí, se eu mudar o cenário, vamos dizer que ele vai dar 200 mil de entrada aqui para esse financiamento. O que fica melhor?
Se ele der 200 mil de entrada, o financiamento mais o investimento fica melhor do que o aluguel. Então, a entrada, ou seja, quanto dinheiro ele tem disponível para deixar investido, vai influenciar o cenário. Então, mudou completamente a minha análise só em alterar o valor de entrada. Então, conforme eu vou alterando as variáveis, o sistema vai entregando para mim uma projeção do que é melhor para o meu cliente. Terminei a minha análise, eu posso exportar isso para PDF, enviar via PDF essa minha simulação. Então, eu faço essa exportação. Ou eu posso deixar salvo, né? Como é que eu salvo aqui? Eu vou selecionar um cliente, vou colocar aqui um cenário, né? Simulação 1. E eu posso colocar uma descrição, né? Imóvel 1, qualquer uma. E aí eu salvo. Eu salvo essa descrição e isso ficou salvo na minha base de simulações no meu sistema. Paulo, eu quero resgatar uma simulação que eu fiz. Você vai clicar aqui em resgatar simulações, vai selecionar o cliente que você simulou, né? E aí vão aparecer todas as simulações que você fez para ele. Você seleciona a simulação e clica carregar a simulação. E aí todos os dados daquela simulação voltam para a tela. Então você nunca perde as simulações que você fez. Então, Paulo, eu vou voltar para os simuladores aqui e vou começar do zero uma simulação. O que eu faço? Eu vou aqui no meu cliente novamente, vou escolher a simulação que eu fiz, eu carrego essa simulação e prontinho. Meu sistema já tem todos os dados salvos que eu simulei para aquele cliente para eu poder apresentar para ele em uma nova oportunidade. Eu posso também desselecionar essa simulação, que ela vai apagar aqui, eu vou poder salvar ela com novos dados, ou eu posso excluir essa simulação naquele botão excluir, que vai aparecer para mim, assim que eu carrego, aqui eu posso excluir essa simulação, eu confirmo e está excluída. Então é assim que você usa o nosso simulador de aluguel e financiamentos. Espero que você tenha gostado dessa solução.